Bom bom dia a todos, a todas. Nosso café com sono. Bom dia, bom dia, doutora Beatriz. Dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Bia. Queria agradecer muito a tua presença nesse dia em que nós vamos ter tantas atividades juntas, não é mesmo? Sim, A gente está hoje é um aqui. dia midiático. Mais tarde a gente vai para um podcast também, não é? Mas vamos começar no nosso café com sono aqui, com muito sono, né? Um pouco de sono, sim. Bom, eu queria agradecer demais a tua presença, Bia, e vou pedir que você se apresente para quem está aqui e não te conhece. A Bia é uma maravilhosa e dedicada médica, né, que faz parte aqui da nossa equipe e que é muito sensível e muito, enfim, engajada em tudo que faz, mas conta para o pessoal um pouquinho da tua trajetória. Tá joia. Eu que agradeço o convite e a confiança. Então, eu sou pediatra, eu fiz a residência de pediatria lá pela Faculdade de Medicina da ABC. E depois eu fui direto para a medicina do sono e fiz a residência de sono ali no HC. Depois eu fiquei um ano lá no ambulatório de voluntária. Aí no outro ano seguinte entrei na preceptoria. Aí acabou a preceptoria, continuo lá, né, de voluntária, no nosso grupinho maravilhoso. Também participando ali das pesquisas, que a gente fica tendo um monte de ideias mirabolantes. E, e o público com Down, né, é o foco do meu estudo, do meu mestrado e doutorado. Então, é o meu grande alvo de estudos hoje em dia. Além disso, eu sou presidente do Departamento de Sono da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E sou instrutora do PAUS também, que é um curso de reanimação pediátrica, que não tem nada a ver com sono, mas é um multifunções workaholic, né? A gente faz tudo um pouco. Com certeza. Biazinha, eu vou te pedir o seguinte, eu acho que o teu fone tá um pouquinho ruim pra gente, o áudio, na verdade. Será que eu Isso. tirar um pouco? Assim é melhor? Assim é melhor, bem melhor, bem melhor. Legal. Tá. Agora foi. Deixa eu só aumentar o volume para eu poder te escutar. Tá bom. Eu sei que eu falo baixo, né? Eu grito. Boa, então vamos lá. Então, devidamente apresentada, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre os atravessamentos das questões de sono, quando a gente pensa, então, na síndrome de Down, que é uma síndrome bastante conhecida, não é mesmo, Bia? Mas que não necessariamente a gente entende muito bem e tem os devidos recursos, às vezes, para lidar com as questões de sono que essas crianças apresentam, não é mesmo? Então, antes até da gente dar um passinho para frente, vamos dar um passinho para trás, que é para quem não conhece de maneira tão bem caracterizada, como que você explicaria a síndrome de Down? Tá. Então, a síndrome de Down é uma síndrome genética, né? Caracterizada ali pela trissomia do cromossomo 21. E o diagnóstico dessa síndrome, ele pode ser feito tanto no pré-natal quanto no pós-natal. Ele traz características clínicas, né, fenotípicas muito características, né? Então, é aquela coisa que a gente bate o olho num neném com Down e você meio que já sabe, né? Tem alguns que não são tão característicos, mas tem uns que são bem característicos, você bate o olho
e já sabe. Por que que você já sabe, né? Porque eles têm essas características específicas, então eles têm uma base do nariz mais achatada, baixa implantação de orelha, uma prega no epicanto, eles têm a prega palmar única, e eles nascem mais hipotônicos, né, com uma fraqueza ali muscular, e essa hipotonia, ela é global e ela perpetua ali, né, ao longo de toda a infância. É uma síndrome genética, assim, pensando em síndromes genéticas, até que comum, né? E ela é a principal causa genética de desabilidade intelectual, né? De déficit cognitivo. E esse déficit, ele varia, né? De moderado a grave, ali a depender do QI, existe uma variação, mas, enfim, todos eles cursam com isso e é a principal causa genética. Então, é uma prevalência, assim, até que alta, né? Pensando em doenças genéticas. Entendi, Bia. E aí, acho que você já foi dando algumas pistas, mas eu Ai, agora, venho. desculpa te interromper, agora o teu som melhorou, agora eu te escuto melhor. Ai, que bom, que bom. Tá me ouvindo? Então, sim, agora sim, tá, beleza. Então, acho que você foi dando algumas pistas até sobre um próximo ponto que eu acho que é importante a gente conversar, que é, do ponto de vista até fisiológico, né, neurofisiológico, o que costuma ali se entender como variável que contribui para algum problema de sono, né, pensando em toda essa caracterização da síndrome de Down, né? Então, quando você fala de hipotonia, isso já me leva a pensar, por exemplo, na questão respiratória, né? Então, assim, o que eu queria, talvez você organizasse melhor a fala, né? Obviamente, o que a gente costuma observar com mais frequência do ponto de vista do sono nessas crianças e quando a gente pensa em mecanismo, né? Ou em característica fisiológica, né? O que tem relação com o quê, né? Tá. Então assim, quando a gente pensa na relação sono e Down, a primeira coisa que vem na cabeça é a apneia, né? É distúrbio respiratório, e justamente por isso que você falou, né? Essas características que são típicas da síndrome também fazem parte dos principais fatores de risco para a gente desenvolver a apneia obstrutiva do sono. Não só a apneia obstrutiva do sono, mas outros transtornos respiratórios relacionados ao sono também, né? Que a gente sabe que inclui lá desde o ronco primário até a apneia, que pode ser leve, moderada ou grave, né? E desses fatores, o fato deles terem essa hipotonia, que eu falei, isso é um fator de risco, né? E é uma hipotonia global que pode repercutir tanto na questão da apneia quanto até numa hipoventilação ali um pouco mais para frente. Uhum. Além disso, né, eles têm uma hipoplasia aqui do centro da face, que é uma das características, né, que acabam alterando a anatomia e favorecendo ali o menor fluxo aéreo durante o sono. Eles têm uma macroglossia, então uma língua grande, né? Eles ficam bem com a linguinha para fora, não cabe tudo. E a língua é um grande fator de obstrução, principalmente quando a gente dorme. Então, a macroglossia também. Deixa eu ver o que mais. Essa base nasal achatada. Então, toda essa via, né, via aérea superior aqui de face, tanto em questão muscular, quanto em. Eles têm micrognatia também, o queixo pequeno, que também tudo vai achatando a via aérea e vai diminuindo o diâmetro dela, favorecendo o colapso, propiciando ali a apneia durante o sono, né? E aí, assim, eles também são crianças que têm uma tendência a ter ganho de peso, a ter obesidade. Tá. E quando a gente pensa no adulto, o adulto obeso, a gente já pensa que é fator de risco para apneia, né? Na criança, a gente pode até tentar transpor esse pensamento, mas isso nem sempre é comprovado. A criança ainda ela é protegida,
E essa questão de gordura, né, de obesidade, não afeta tanto. Tem alguns trabalhos que tentaram comprovar, fazer correlação com o IMC, mas ainda não é uma coisa bem relacionada, sabe? Pelo menos na infância. Depois, quando vai crescendo, né, adolescente, adulto, aí ela realmente começa a fazer efeito. Tá, então, pelo que você está trazendo aqui, essa questão até do próprio fenótipo já predispõe, né, o desenvolvimento desse distúrbio respiratório do sono, né? Tem algum outro quadro de sono que também é bastante observado no Down ou prevalecem as questões respiratórias? Então, boa pergunta. É, o principal é realmente a apneia, né? Aí a gente, um dos escopos do nosso trabalho também é investigar essa outra questão, porque assim, é muito difícil quando vai, né, você vai fazer um trabalho, você vai estudar, de você conseguir avaliar as outras coisas, por quê? Porque o que alguns trabalhos mostram é que podem ter um sono mais fragmentado, né, com o aumento do número de microdespertares, ou até um movimento periódico de membros, ou até uma alteração na própria arquitetura do sono, com mais N3, menos REM. Já estava até lendo um trabalho falando sobre a proporção de estágio N2. Então, assim, tudo isso está sendo estudado. E os trabalhos, eles ainda são conflitantes, né? Tem alguns que mostram algumas alterações nesse sentido que eu falei, e tem alguns que não mostram esses mesmos resultados encontrados em outros. Então, não é ainda um consenso, não é uma coisa unânime de achados, mas são perguntas de pesquisa, né? Que a gente pode avaliar, investigar e ver, enfim, se em uma determinada população, se a gente consegue achar alguma correlação ali, enfim, de algum item de arquitetura de sono, de Uhum, macro ou micro arquitetura, sei lá, com alguma outra característica clínica, mas isso não é um consenso ainda, pelo que eu estava estudando, sabe? Alguns mostram algumas alterações, outros não encontraram. E também é muito difícil porque, assim, eles têm essa questão da apneia. Então, você pega um neném, uma criança com Down, com apneia, é natural que tenha um sono mais fragmentado do que uma criança que não tem apneia. Ou que tenha um sono não reparador, que tenha sonolência diurna, ou que tenha um comportamento diurno mais agitado, sabe? Então, até que ponto esses outros fatores são por causa, uma consequência da apneia, ou se elas são realmente intrínsecas ali próprias do paciente. Então, teria que achar uma população sem apneia e ver, né? Outra coisa também, eles têm essa questão intelectual, esse déficit cognitivo também traz questões comportamentais, né? Tanto durante o dia quanto durante a noite. Será que eles têm maior porcentagem de insônia? Ou, enfim, será que é uma característica do Down? Ou será que é uma questão comportamental da desabilidade intelectual? Então, uhum, são muitas questões, nem uhum, tantas respostas ainda com comprovação, uhum. mas são perguntas que eu acho que são importantes e talvez a gente, em algum momento aí, consiga encontrar alguma outra correlação que não seja em torno da apneia, sabe? Para poder tentar Entendi. também ter um alvo, um outro alvo de estudo, um outro alvo de conduta, né? Para poder ajudar Entendi. essas crianças. Acho que aos poucos, pelo que você está trazendo, para além das questões respiratórias, a ciência vai buscando entender um pouco mais como que se compõe o sono, né, desse indivíduo com a síndrome, para que talvez
o tratamento, né, a intervenção, enfim, o direcionamento seja até mais efetivo e eficaz, pensando nesse olhar global, né, da saúde do sono como um todo e não só da parte respiratória do sono, né? Exato. Só que É, talvez. porque tudo é uma bola de neve, né? Um ciclo vicioso. Então, a criança que não dorme bem à noite vai ter uma piora do comportamento diurno, pode ter um prejuízo ali no crescimento somático, a gente sabe que eles também têm baixa estatura, então vai piorar o crescimento somático. A própria obesidade, né? Então, eles já têm uma tendência à obesidade, mas se a gente conseguir contribuir com esse sono, a gente tenta piorar, né, esse risco ou tentar deixar isso menos exacerbado. A própria questão cognitiva também, né? Uhum, Então, tentar enxergar ele de forma mais global do que claro, só focado na parte respiratória, que é o que todo mundo já sabe, já é muito falado, né? claro, Muito mais claro. estudado do que as outras questões. E conta pra gente, qual que é teu estudo de doutorado, já que você está se aprofundando nessa população? O que que vocês estão tentando entender no estudo? Então, a gente vai fazer uma parte de uma corte de nascimento, né? Então, pegar todos os nenéns que nascem com Down, já estamos recrutando, e estudar o braço, fazer o estudo do braço de sono dessa corte, né? E avaliar praticamente tudo, né? A gente vai fazer polissonografia em 3 tempos nesses nenéns, e dentro das polissonos a gente vai tentar ver uh, todos os aspectos que a gente analisa na polissonografia, parte Uhum, respiratória, parte de movimento, posição, saturação, etc. Né? uhum, Arquitetura. uhum, E aí comparar, né, assim, entre eles em cada idade e interindividual, né? Assim, intraindividual, entre a mesma criança em 3 tempos. claro. É, e aí a nossa ideia é tentar fazer isso antecipadamente ao que hoje é o protocolado, né? Então, hoje a Academia Americana de Pediatria recomenda que os nenéns com Down, as crianças com Down, façam a primeira polissonografia por volta dos 4 anos de idade. Só que até os 4 anos, o que a gente perde, né, nesse gap? Então, é isso que a gente quer encontrar, sabe? Se a gente antecipar essa busca, encontrar, enfim, os problemas antes do período protocolado até então, será que a gente não vai gerar um impacto positivo, né? E garantir um melhor desenvolvimento dessas crianças, né? Tentar menos repercussões de prejuízos de sono? E não só de sono, né, Bia? De comportamento, de desenvolvimento, daí por diante. Né? Dentro Exatamente, de dessa tudo. saúde na infância, né? Esse construto de saúde na infância, quando a gente pensa em alimentação, sono, a própria responsividade parental, né? Parte dessa saúde emocional da criança. Então, eu imagino que você, inclusive, até pela formação na pediatria, olhe muito justamente para a conexão desses eixos e como isso contribui, né, para o desenvolvimento dessa criança, estando ela enquadrada aí na síndrome ou em qualquer outra condição, né? Ah, sim, com certeza, né? Porque afeta toda uma família, né? É um baque, né? Um choque para a família quando descobre. Então tem todo aquele período de. Sim, é um luto, querendo ou não, né? Um período de aceitação. é, E aí começar a entender tudo que envolve, né? O Down, todas as questões. Então, é um baque para a família, com certeza. Então, estar ali para amparar essas famílias também é muito importante, sabe? Mostrar, passar que você tá lá do lado, passar confiança, um ponto de apoio. Então, eu acho que também durante o recrutamento a gente sabe que você tem que ganhar essas mães, né? Porque imagina, não é fácil. Ela tá num processo ali de entender o que está acontecendo, o que ela vai precisar fazer, né? O que ela vai passar. E aí você chega no meio
burburinho e você vai propor para essa criança entrar num projeto. Então, eu fico muito contente quando elas aceitam, sabe? Porque eu sei imagino que não deve ser fácil. E então, quando elas aceitam, acho que dá um pouco também de conforto, esperança, de, sei lá, um apoio, né, para pelo menos uma das questões do sono estar, assim, lá bem amparada, sendo estudada para tentar ajudar elas mesmo, né? Com Porque certeza. realmente é difícil. E a gente precisa muito dessas famílias para poder fazer tudo funcionar, né? Tudo correr bem enfim, isso vai impactar diretamente na criança. Eu acho que é todo um processo de apropriação, né, por parte das famílias, ao longo da compreensão do diagnóstico, isso independente até da tua pesquisa, né, acho que como um Ah, todo. sim. E olhando para o consultório, eh, na tua prática clínica, então, quando você atende uma família com uma criança que está ali, né, diagnosticada na síndrome de Down, do ponto de vista do sono, quais são os seus primeiros direcionamentos, Bia? Você sugeriria já a realização de uma polissono? Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas pensando em direcionamento, então, essa atenção para a questão respiratória, ela já é, obviamente, um primeiro ponto, né? Que eu imagino que você levante, mas tem algum outro ponto, pensando na saúde do sono, que você também tenta entender e que você sugere que as famílias e os profissionais atentem, né? Quando você está ali com a família, né, na tua frente. Olha, eu acho que, pelo menos até agora, assim, o que eu tenho em mãos, nada muito diferente do que eu orientaria para todas as outras mães de todas as outras crianças. Uhum, Óbvio, você já dá um spoiler do que provavelmente essa criança vai apresentar ali de diferente, né? E muito mais atenção para a questão respiratória. Então, eu enfatizo muito a questão do sono seguro, né? É uma bandeira que eu defendo muito. E então falo para todas as mães. Então, pelo menos até os 6 meses de idade, pensando no neném termo, sempre barriguinha para cima, né? Porque isso já vai diminuir o risco de morte súbita do lactente. Então, quando você tem um neném com Down, que já tem toda uma alteração anatômica, fisiológica lá, mais propícia para eventos respiratórios. Então, eu preciso enfatizar mais ainda a questão do sono seguro para diminuir esse risco de morte súbita do lactente, né? Mas, assim, tirando isso, que eu reforço para todo mundo, eu acho que os mesmos cuidados, sabe? E dou uns spoilers do que a gente precisa prestar mais atenção, né? Mas eu acho que com o decorrer da pesquisa, eu vou conseguir talvez antecipar o pedido. Se eu ver, na verdade, se eu ver que ele tá tendo muita clínica correspondente a evento respiratório, eu não espero os 4 anos que a Academia Americana prediz, uhum. né? Aí eu antecipo. Legal, Mas sem uma idade, assim, fixa, sabe? Igual a gente está determinando ali na pesquisa. legal. E eu sei que isso vai ser tema de uma outra conversa aqui, uma outra live, né? Um outro café com sono com a Jeane, Ah, sim. mas eu imagino que, inclusive, dentro desse processo de tratamento das questões respiratórias, eventualmente a utilização do CPAP ou BIPAP por essas crianças acabe sendo uma recomendação, né, Bia? E Talvez não de cara, num primeiro momento, mas porque a gente sabe que a principal causa de apneia obstrutiva do sono na infância, com ou sem síndrome, é a hipertrofia adenotonsilar, né? Então, isso já está batido. Então, para essas crianças também, né? Então, a gente vai investigar com cotorrino, vai indicar cirurgia. Alguns trabalhos até falam em cirurgias outras que, por exemplo, mexer na língua, ou, enfim, acho que na orofaringe, não sei detalhes cirúrgicos, mas a cirurgia vai vir ainda em primeiro lugar, mas a gente sabe que a tendência à refratariedade é alta, né? Então,
em algum momento, talvez a cirurgia a gente ganha tempo, mas em algum momento a chance de ganhar um CPAP ou um BIPAP, dependendo do caso, ela é maior, né, do Tá, que os nenéns neurotípicos. entendi, entendi. Mas até é interessante o que você está trazendo, que esse tratamento do sono talvez envolva algumas especialidades. Então, um otorrino, eventualmente um odontopediatra, né? Ah, sim. Para essa questão, né? Até, enfim, né? Não sei dizer os termos da odontologia, né? Você me ajuda. A pediatria, obviamente, como a ponta, né? Que está ali nessa condução. Então, acho que tem muita gente envolvida, né, no tratamento desse processo respiratório dessa criança, não é mesmo, Bia? Nossa, tem. Tem muita gente, né? Então, vai bater na porta do pediatra primeiro, com certeza. Mas a gente vai sempre, a gente recorre muito aos otorrinos, porque a cirurgia, ela é a nossa primeira linha de tratamento, tá? Então, o otorrino vai estar muito envolvido. A odonto também é legal, porque eles têm, alguns têm até associado bruxismo, né? Então, o que fazer com isso, né? Também não sei detalhes da odonto, mas a odonto também é uma especialidade super requerida nossa. Quem mais? O físio, né? Que você falou da Jane, é físio, para poder fazer o manejo, né, adequado desses aparelhos de ventilação positiva. Pensei no fono também, né? Especializado ali no sono Fono, também, super, né? Até com as técnicas de fortalecimento, né, da musculatura ali da via aérea superior, fono super também. Que mais? Acho que é praticamente isso, assim. Para além das questões do comportamento, que são inerentes ao desenvolvimento, né? Sim, sim. Exato. Então, acho que é olhar, mesmo essa questão respiratória já sendo bem conhecida, na verdade, é olhar a fundo para as necessidades dessa criança dentro desse processo de tratamento, né? Então, a cada momento ela vai ter talvez uma necessidade, uma condução ali importante dentro, né, desse percurso voltado para a questão respiratória, né? Com certeza. Exatamente. Muito bem. Olha, nós já estamos chegando ao fim do nosso café com sono, né? Já? Já, já para a gente se aprontar para o nosso próximo compromisso, né? Sim. Eu queria agradecer muito a tua participação, teus esclarecimentos, tua doçura, né? Eu sei que você é uma super médica, que as crianças são apaixonadas, né? Uma baita pesquisadora também. E queria saber se tem algum ponto específico que você queria fechar na tua fala, queria deixar algum ponto de alerta, alguma questão para essas famílias, esses profissionais que estão assistindo a gente. Não, eu acho que é mais, sim, eu falo para todo mundo, principalmente na pediatria, né? Porque a gente convive muito com os neuropediatras, que já é subespecialidade. Então, dentro da pediatria, que muitas vezes vai ser aquele acesso primário, fazer busca ativa. Porque muitas vezes as mães não contam os detalhes de sono. Então, vamos fazer busca ativa. A gente pergunta como é que está o comportamento dessa criança dormindo e qual o comportamento dessa criança acordada. Como é que é a respiração? Você tem vídeo do que está me contando? Fazer uma busca ativa. Porque se a gente esperar passivamente, muitas vezes não vem, aí a gente deixa passar, sabe? Ótimo, Então, tentando deixar passar, vamos fazer uma busca ativa. E eu que ótimo. queria agradecer o convite, a confiança, e que eu também sou uma grande admiradora da sua pessoa e do seu trabalho. Obrigada, Biazinha. Bom dia e coragem. Obrigada para quem está aqui também, né? E bom dia. Exato. Bom dia e até mais tarde. Até. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.